caso de cálculo de incapacidade. O professor ele ganha dado que presta serviço para alguma instituição pública. As regras da aposentadoria da emenda 20, 41, 47, aposentadoria da emenda 70 é uma aposentadoria por invalidez e passou a ser uma aposentadoria por incapacidade permanente. Bom, primeira questão aqui que a gente precisa entender. Essa aposentadoria é uma aposentadoria proporcional. E a gente precisa entender o que é proporcional e o que é integral. Toda vez que a gente estiver se referindo a um cálculo proporcional, significa que tudo só não era aos 75 anos, era aos 70 de idade. O servidor médico já veio do princípio. Então, como eu falei, a primeira reforma ocorreu lá em 98 com a emenda 20, depois veio a emenda 41 em 2003. Exonerou ele e encaminhou para o IPC, que no caso é o IPCAM, conceder a aposentadoria dele. E aí fizemos uma aposentadoria, não fez reforma municipal ainda, só Alvorada. Todos os outros municípios têm previdência própria, como é o caso de vocês, só tivemos que aposentar o servidor, tivemos que conceder uma pensão por morte. Nesse caso, o IPC... Foi exatamente o cálculo do benefício que a gente vai ver cada um deles mais adiante. Aqui nas aposentadorias. Garantiu o quê? 60% da média. E assim sucessivamente. Você quer receber 100% da média? Trabalhe o quê? 40 anos. Por quê? Porque 20 anos representa 60. 2% para cada ano que exceder a 20. Para chegar a 100% da média, é necessário que comprove 40 anos de contribuição. Sendo que nas regras da Lei Complementar 02 de vocês, vai falar a forma do cálculo da aposentadoria. Mudou drasticamente a forma do cálculo da aposentadoria. Está lá no artigo 9. Os proventos de todas as aposentadorias previstas nos artigos anteriores ao... ou aquela transferência dos benefícios temporários como auxílio-doença, licença maternidade, salário família ou auxílio reclusão, que até então era de obrigação do IPC pagar. Você chega lá, o servidor ganha um salário base de 2 mil, mas tem uma remuneração de 5, de 6 mil, não contribui sobre ela, e aí ele vai buscar o que? A aposentadoria dele. Que antes era de 10, a gente vai ver que o Estado ou a União, de modo geral falando, é considerado comum, porque tem professores aqui, e o professor ele é especial, ele tem as regras específicas, né? Então, o servidor comum que a gente fala, a mulher precisa trabalhar e comprovar 30 de contribuição, a idade já dá uma reduzida. Lembra na aposentadoria por idade? Lá era o quê? 10 anos de serviço público, aqui é 30, e aqui lá a idade era 60 e aqui diminui para 55. Aqui o legislador, o que ele fez? Ele diminuiu a idade, mas aumentou o tempo de 10 para 30 anos. Não adiantou muita coisa, porque você ficar de 10 para 30 anos, a diferença é de 20 anos. Aqui a mulher 30 de contribuição, diminuiu 5, e o homem 35 de contribuição, lá na outra era 65 e aqui reduziu para 60. Ganhou-se aqui 5 anos na idade mínima para poder se aposentar. O cálculo é pela média. E como é feito o cálculo pela média, a gente já viu que vai ficar atrelado aquilo que é efetivo, aquilo que está permanente. A gente sabe que tem servidores que têm também de uma aposentadoria especial. Nesse exemplo, a pessoa não tinha idade mínima, faltava só um ano, e também não tinha o tempo de exposição. Ela tinha o tempo de contribuição, mas tinha ficado aí um tempinho fora da exposição, então ela averbou o tempo anterior, e esse tempo anterior não era de exposição. Então ela fechou o tempo de contribuição mínimo, mas o de exposição a agentes químicos fisicobiológicos ela não preencheu, então ela precisa guardar. Mesmo depois que ela completar 60 de idade, ela ainda precisa trabalhar até 2027 para poder fechar o tempo, tá? Essa simulação também, ó, a gente fez ela em 2022. Meteram idade mínima no trabalhador. O tempo continuou o mesmo, 25 de contribuição e também de efetiva exposição. O maior prejuízo é a idade. Inclusive, existe um ADIM já no Supremo Tribunal Federal sobre, eles alegam inconstitucionalidade da idade exigida na nossa Constituição. Por quê? Eles entendem que se você
não pode trabalhar mais de 25 anos de exposição, não faz sentido você ter que esperar até os 60 de idade. Você pega um servidor que entrou com 20, 25 anos depois, 45, mas ele vai ter que aguardar ou trabalhar até os 60. Daqui de 45 para 60 são 15 anos. Então, em vez de ele sair mais cedo porque ele está exposto a agentes químicos fisicobiológicos, ele vai ter que trabalhar mais 15 anos, ou seja, 40 anos de contribuição. Não faz sentido, né, a questão da regra justamente por conta da idade. Tá? Então, infelizmente, é o que nós temos, não foi julgado pelo STF ainda, e está lá. Entrou depois de 2004, por isso que eu estava falando com a nossa servidora lá. Qual é o nome da senhora? É com 25 de contribuição, lembrando que a aposentadoria do professor tem que comprovar o exercício da docência, né? Olha a idade. Enquanto a aposentadoria por idade no servidor comum é 60, a professora sai 10 anos mais cedo, né? Claro, vai ter que ter 25 de contribuição, mas sair com a idade de 50, de um modo geral, é um privilégio, é um benefício. E o professor, 30 de contribuição, sendo que o comum lá, o servidor comum é 35. O professor 30, idade do servidor comum lá a gente viu que é 60 e aqui o professor também ganha 5 anos. Ou seja, o professor ou a professora, ela tem essa redução de 5 anos na idade no tempo de contribuição, conforme determina lá o parágrafo 5º, artigo 40 da Constituição. E aqui, bom, essa é a aposentadoria do professor. Criaram uma aposentadoria nova para o professor. Essa aposentadoria, gente, é uma aposentadoria por idade proporcional. Aqui a gente vai ver que a idade da professora antes era 50, foi para 57. 7 aninhos meteram na nossa professora aqui. E o professor era 55, ficou em 60, né? Aliviaram para o homem aqui. Aumentaram 7 para as mulheres e 5 para o professor. Vejam que o tempo de contribuição é igual para ambos os sexos. 25 de contribuição, e desses 25 de contribuição tem que ser atividade de docência. Tá? Essa aposentadoria ela é nova, para quem tomou posse depois de 2004, e vai ser aplicado de forma proporcional. Você, professora, chegou com 57, entrou depois e comprovou 25 de contribuição, quantos por cento da média você vai ter direito na sua aposentadoria? 70% da média. Então vejam que de 70 para 100 seria melhor a regra antiga, né? Porque com 25 anos a professora, quando fosse o caso de calcular pela média, pelo menos ela garantiria que é 100% da média. Aqui não, aqui é 70% da média, tá? Essa aposentadoria, ela é proporcional e a maioria dos nossos professores provavelmente não vão querer. Quando criaram essa regra aqui, sabe o que eu imaginei? Um número muito grande de atestados. Vocês podem esperar o que vai ter de professores apresentando atestado médico, porque você imagina, uma professora até os 25 já chega arrastando, né? E aí, quando ela se deparar com o valor do benefício dela, o que ela vai acontecer? Ficar em depressão, vai ficar doente. E aí, é a hora que vai vir os laudos médicos pedindo afastamento. Essa servidora do sexo feminino trabalhou 30 anos, está aqui 11 mil dias, e ela ganhava 2.189. Olha o valor da média dela, 1.647. E qual vai ser o valor do benefício? 1.647. Então não adiantou trabalhar 30 anos, sendo que no final ela acabou sendo o quê? Prejudicada no cálculo da sua aposentadoria. Depende, tá? Depende porque nós temos ainda servidores ou segurados que têm direito adquirido. E aí o IPC ele tem a obrigação de, antes de conceder a aposentadoria, verificar se não se trata de servidor com direito adquirido. E aí a gente precisa sempre analisar a melhor de contribuição, está lá a palavra 5º, artigo 40, é um direito constitucional do professor. E aqui eu trago para vocês um alerta, né, para os professores. Eu disse que é devido, né, 25 de contribuição para a professora e 30 de contribuição para o professor. Lembrando que
você precisa comprovar através de certidões ou declarações as regras novas. Por quê? Aqui a gente vai falar só para quem tomou posse depois de 2004. Porque para quem tomou posse antes, nós veremos que tem regras de transição também. Tá? Primeira coisa que mudou, para quem tomou posse depois, lembra da idade da mulher? 62 era 60. O legislador aumentou 2 aninhos para vocês. Lembra do direitos iguais, né? Os homens permaneceu com 65. Lembra do tempo de contribuição no mínimo 10 anos? Olha só o tanto que alavancou. Ninguém aposenta mais com 10 anos de contribuição, é no mínimo 25. E 25 você vai garantir quantos por cento da média? 70. Porque 20 representa 60% da média. Então, se você tiver no mínimo mulher 62, homem 65 e 25 de contribuição, você garantiu pelo menos 70% da média. Esquece salário carga efetiva, agora a gente vai trabalhar sempre com média. Quanto que vai dar a minha média? Não sei, vai depender de como você trabalhou e contribuiu. Beleza? Essa é a regra geral do servidor comum que a gente fala. Tá? O pedágio é muito simples a gente calcular. Primeiro, a idade, né? Nós já vimos que a mulher elevou 2, era 55, foi para 57. O homem, não, o homem permaneceu com 60 nessa regra. O legislador não mudou. O tempo é o mesmo, o tempo de serviço público era 10, foi para 20, e aí eles criaram esse requisito aqui, ó, pedágio. Como é que é calculado o pedágio? A nossa lei aqui é do dia 24 de outubro? O 24 de outubro de 2024, não é isso? Coloquei 26, é 24 aqui. E aí, o que acontece? Lá em outubro de 2024, você vai ter que verificar quantos anos de contribuição você tinha na data da reforma. Se eu, Anderson, precisava de 35 e tinha 33, faltava 2, o meu pedágio vai ser de mais 2. Então, se faltava 2, vai faltar, na verdade, 4 da data da reforma para frente. Então, sempre você soma o dobro, ou multiplica por 2, né? Enfim. Mas o pedágio você vai calcular sempre o dobro que na data da reforma faltaria para você atingir o tempo. É claro que aqui tudo é em dias, tá, gente? Ah, faltava 6 meses para fechar 30 de contribuição. Qual vai ser o pedágio? 6 meses. Você trabalha os 6 meses, fecha 30, mais 6 meses. Entenderam? Fácil, né? Sempre o dobro a partir da data da reforma. Se faltava 6 meses para fechar 30, até a data da reforma, até a data faltava 6, mais 6. Trabalho os 6 que faltava e mais os 6 do pedágio. Por isso que é o dobro. Entendeu? Então, a partir da data da lei da reforma, você conta o tempo em dobro, que vai dar certinho o tempo do pedágio. Sistema de pontos que a gente fala. Até deixei o artigo da lei de vocês, se vocês tiverem curiosidade. Idade mínima, servidor comum. Depois a gente vai ver o do professor. 62, era 60, aumentou 2 aninhos. Pouquinho, né? O tempo não mexe. Gente, olha que engraçado, eu já fiz esse estudo. Desde 88. O legislador, ele não muda o tempo. Porque se você falar que se você vai trabalhar de 35 para 37, o povo cai matando esse dos nossos governantes, não sai? Agora, se você muda a idade, dá na mesma, porque você tem que trabalhar mais, não por conta do tempo que você tem que cumprir, mas sim por causa da idade que aumentou. Você lembra do meu exemplo? Eu também posso com 1, Você trabalhar com 20, 40 anos depois, era a idade que eu precisava ter das regras antigas, 60. Só que olha o tempo mínimo exigido, 35. Mas a lei vai exigir de mim trabalhar mais 7 anos. Então o que o legislador faz? Ele aumenta a idade e não o tempo de contribuição. Se você falar que você vai trabalhar mais, você já viu, né? Agora aumenta a idade. A pessoa, não, é com a expectativa de vida. O brasileiro está vivendo mais, né? A medicina que está evoluindo. Então, se a gente observar, lembra do exemplo do médico que eu dei para vocês?
Ele tomou posse com 63, com 70. Nós tínhamos, antes da nossa reforma de 2019, a súmula vinculante 33 de 2014, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o servidor que comprovar, através de LTCAT, PPP, laudo técnico de condições ambientais de trabalho, perfil profissional previdenciário que exerce atividades nocivas, ele faz uso da aposentadoria especial com integralidade de média. Lembrando que o único requisito para poder aposentar nessa modalidade é o quê? Você comprovar que exerceu atividades nocivas. E a comprovação de pelo menos 25 anos de contribuição e também de efetiva exposição. Então, o servidor que exerce atividades nocivas, ele precisa comprovar a sua exposição. E a comprovação é através do LTCAT e ou PPP. De quem é a obrigação de fornecer o LTCAT? Órgão empregador, município. Tá? Porque a gente ainda tem problemas, né, para conceder esse benefício, é exatamente o que? A comprovação, porque o município não tem ou não está fornecendo o LTCAT do tempo extemporâneo, só do tempo contemporâneo. Porque depois da entrada do E-Social em vigência, em 2022, os municípios começaram a enviar o LTCAT, o PPP, para o E-Social. Então, quando você entra lá no meu INSS, para baixar o seu PPP, você vai ver que o tempo que tem lá é só do tempo contemporâneo, ou seja, de 2022 para cá. E o extemporâneo, porque a obrigação também é do município. Aí você tem que solicitar de forma administrativa e o município tem que fornecer. Tá? E se você conseguir comprovar por esses programas, aqui o principal é LTCAT e PPP. Mas o nosso Tribunal de Contas tem exigido também o PGR e o PCMSO, só de forma complementar. Ainda que a instrução normativa do INSS diz lá que ele pode, de forma a substituir, você apresentar um desses laudos, tá? Lembrando que, depois de juntar toda essa documentação, essa documentação, ela passa por um parecer da junta médica do Instituto para poder aferir a insalubridade ou a exposição. Lembrando que o servidor ele não vai ser periciado. A junta médica vai expedir um parecer informando se a documentação que ele trouxe de fato comprova que ele esteve exposto por um período mínimo de 25 anos de contribuição, que é o tempo mínimo estabelecido para aposentadoria especial. Tá? Não sei se tem alguém aqui da área da saúde. É que nós estamos vivendo mais e é verdade. Tá? Essa questão de expectativa de vida, eu tenho os meus questionamentos porque isso vai muito de região para região. Eu acredito que lá para aquele Nordeste ferrenho lá, talvez seja isso. Mas aqui a gente tem uma vida diferente. Voltando aqui, aumentou 2 aninhos para os homens e 2 aninhos para as mulheres. O tempo permaneceu o mesmo, 20 anos de serviço público, antes era 10, aumentou para mais 10. E a novidade é isso aqui, ó. Pontos. Este requisito aqui é a novidade. Eu sempre digo que aqui o servidor fica correndo atrás do rabo, né? Vamos ver um exemplo aqui. Eu tomei posse em 2000, mais ou menos. Hoje 2026, eu já tenho 62 anos de idade, 35 de contribuição, 20 anos de serviço público, 5 no cargo. Como é que você encontra aqui a questão dos pontos? Você soma a idade mais o tempo. 35 mais 62, quantos pontos vai dar? 97. Quantos pontos eu preciso ter para me aposentar? 103. É assim que acha a pontuação. Eu somo minha idade e mais o tempo. Só que eu começo somando primeiro o tempo. Se eu não preencher 35, eu não falo em somar. Primeiro você preenche 35 homem e 30 mulher. 35 para 97. Quantos pontos eu preciso ter em 2026? 103. 97 para 103 são quantos pontos? 6, não é isso? Perdão, 5. 97 para 103 são 5 pontos, não é isso? São 6 mesmo? Eu já estou raciocinando. É o... Dá para ver se é a atenção, né? Ó, então faltam 6 pontos. Só que como é que, se eu somo o tempo mais a idade, significa que eu ganho um ponto para cada um dos requisitos, não é isso?
Então, beleza. Se faltam 6, na verdade, faltam quantos anos? 3 anos. Tá? Porque eu vou trabalhar 3 anos e vou ganhar 6 pontos. Só que daqui 3 anos, ó, 1, 2, 3. Eu vou ter o 103, mas não é mais 103, é o que? 105. Por isso você fica correndo atrás do rabo. Mas isso está acabando, tá? Porque daqui a pouco, ó, vai ficar fixado em 105 e 100 pontos para a mulher a partir de 2033. Tá? Aí é que tá, né? Se o nosso legislador de repente alterar o critério de pontuação, é possível de repente estender, tá? Acho pouco provável. Então, essa regra também trouxe praticamente o mesmo critério de cálculo, mas com a exclusão da idade, tá? Essa regra aqui, apesar de ser um pouco, dependendo da situação, prejudicial para o servidor, mas pelo menos aqui, dependendo da sua situação, você não precisa segurar até 57 a mulher, ou 62 a mulher e 65 homem. Aqui, se você tomou posse antes de 2003 e já ter pago o pedágio, você pode sair com a integralidade do salário, ou se preferir, entrou depois, você pode sair com integralidade de média, tá? O professor é a mesma coisa. A professora aumentou 2, o professor não teve aumento na idade, o tempo é o mesmo e o sistema de pedágio também é o mesmo para aplicar para o professor. Até outubro de 2024, faltava 3 meses para fechar 25. Fecha 25, trabalha mais 3, encerrado. E o sistema de cálculo de benefício é a mesma coisa. Se a professora tiver tomado posse antes de 2003, ela sai com 100% do salário do cargo efetivo. Caso contrário, pode optar por integralidade de média. E aqui, por último, nós temos uma regra de transição para quem é servidores da saúde. Tá? Nós falamos da regra geral lá, que tem a idade mínima de 60 para ambos os sexos. Aqui também, ó, até a data da lei aqui, tem um sistema de pontos, tá? Não é até a data da lei não. Hoje, por exemplo, você precisa ter o quê? 25 anos de contribuição e também 25 anos de exposição. Aí eu tenho 25 já à disposição e tenho 50 de idade. 25 mais 50 vai dar o quê? 75. Pronto, achei a minha pontuação. Só que eu preciso ter o quê? 86 pontos. A senhora tomou posse quando? Aqui, em 2005. 2005? Aqui. Então, a senhora vai talvez aposentar por essa regra. Por isso que eu falei para a senhora. Porque essa regra se aplica para quem tomou posse até 2019. E aqui não tem essa questão de 2003. Não, aqui é 100% da média, que é o mesmo critério de cálculo da regra da súmula 33. Então aqui talvez seja mais benéfico se a média lá ficar maior que o salário, você sai com o salário. E aqui se a média ficar maior que o salário, você sai com a média. Então talvez aqui seja melhor. Tá? Nesse caso, ela tem que ter os laudos. Aí, não, tem que ter os laudos para ambos, tanto súmula como aqui. E aqui a pontuação, por quê? Porque ela já tem 62 de idade. E tem quantos de contribuição? 62 mais 32 já 90 e tantos pontos, né? Então ela já teria direito aqui. Viu como é que chega no ponto? Soma o tempo com a idade do servidor e vejo se alcança aqui. Aqui diferente, ó, a pontuação não anda, é fixo. E o município quer mudar de 86 para 80, pode? Pode. Se tiver bala na agulha para segurar o déficit, pode mudar qualquer coisa. Entenderam? Facinho, né? Ó, 100% da média. Aqui, ó. Eu trouxe um exemplo. O servidor, ele precisa de 86 e ele alcançou 86 aqui na regra do critério de pontos da aposentadoria especial. Beleza? Decreuza? A pensão, rapidinho, esqueci da pensão. Ó, a pensão é o seguinte, facinho. A nossa reforma é outubro de 2024. Antes a pensão era assim. O servidor ganhava 5 mil, não importa se estava aposentado, se estava trabalhando, ganhava 5 mil. Morreu, deixou 5 dependentes. O mesmo 5 mil ia para os 5, de forma rateada, né?
5 e cada um ia receber 1.000. O mais velho ficava maior, fazia o rateio dos 5 entre os 4. O outro ficava maior, fazia os 5 entre os 3. E assim sucessivamente, até ficar só o cônjuge, não é isso? Só a mulher ou o esposo, recebendo sozinho 5.000. Agora não, agora é diferente. Morreu aposentado, ganhava 5.000 reais. A questão do valor vai depender de quantos dependentes tem. Aposentou, tinha 5.000, morreu, deixou um dependente, vai receber 60% de 5.000. Que vai dar o quê? 2.400? Mais ou menos, né? Tinha esposa e filho, 2,70. O filho ficou maior. A parte do filho não vai para a esposa. Significa que vai reduzir para 60. Morreu, tinha 5 dependentes. 5.000 era o valor da pensão. Vai receber 100% de 5.000. 100% de 5.000, porque tinha 5 dependentes. O mais velho ficou maior. A pensão vai reduzir para 90% de 5.000. O outro filho ficou maior, reduz para 80%. No final, vai ficar 60% só para o cônjuge, porque geralmente o cônjuge tem mais de 44 anos de idade, não é isso? Não, rara vez tem menos, mas a maioria tem 44. É vitalício, então no final fica só para ela. Então não há reversão de cotas partes, com exceção quando houver 5 ou mais dependentes. Tinha 7 dependentes, o tiozinho gostava, né, de trabalhar, não tinha televisão, deixou 7 dependentes, vai receber 100%. O mais velho fica maior, aí o 6 vai redistribuir. Só que do 4 em diante já começa a reduzir. Então, com exceção de 5 dependentes, tá? Não há reversão. O tempo de duração é aquele que está na 750, que eu expliquei, 40 anos, 44 anos, vitalício para a esposa. Menos de 44, tem a regrinha lá do período que ela vai receber. Havendo dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, a pensão será integral até o teto do RGPS, mais o valor aplicando as cotas do que ultrapassar. Então, se houver um dependente incapaz ou inválido, inválido ou com deficiência intelectual, aí é 100%. Eu disse nos casos de servidor morrer aposentado. E se ele morreu, mas ele estava trabalhando, ativo, que a gente fala? Eu não trouxe aqui para você, deixa eu ver aqui. Esse era o último slide. Vou abrir aqui uma planilha só para que eu já trouxe para vocês, que o professor tem essa redução de 5 anos na idade no tempo, tá? Manteve isso para as novas regras. E aqui o exemplo de uma aposentadoria de um professor, tá? 57 da professora, 25 de contribuição, que é a diferença de 4 dias só, mas que está pegando aqui, 53 e ainda não conseguiu preencher os requisitos só em 2027. Só um exemplo, quando a gente faz, eu nem era de vocês, você vê que a fundamentação é de uma outra lei, trouxe só de exemplo para vocês. Quando a gente faz o cálculo da simulação de vocês, a gente verifica certinho o que precisa, o que vocês atingiram e o que está pendente. Então fica fácil de identificar até a data provável do preenchimento de forma individual de cada requisito. Tá? A aposentadoria do PCD são 2 modalidades, uma por idade, uma por tempo de contribuição. Tá? Então, aquele servidor que tem alguma deficiência, se ele optar pela regra por idade, mulher 55 e no mínimo 15 anos de contribuição e também da existência da deficiência, tá? Homem 60, da mesma forma. Cálculo, 80% da média, o mesmo critério como a gente já viu. E a outra modalidade é por tempo de contribuição. Aqui não tem idade mínima, embora não tenha idade como critério, mas aí ele precisa comprovar tempo de contribuição como deficiência.
Aqui você tem 3 modalidades da deficiência: leve, moderada ou grave. E quem é que vai aferir o grau da deficiência deste servidor? Uma equipe multidisciplinar, que vai ser nomeada pelo IPC, e essa equipe ela vai ter que fazer um relatório biopsicossocial para identificar qual que é o grau da deficiência desse servidor. E é muito complexo, tá? A gente está com essa situação pendente lá em Machadinho. O Instituto quis tentar desenrolar o lado do servidor. Fui lá fazer uma palestra sobre a aposentadoria especial, vieram os servidores lá do município, né, da administração, explicando tudo direitinho lá como é que funciona a aposentadoria, que todos os formulários tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar e tal. Beleza, tudo certo. E aí a gente notificou o município, solicitando esclarecimento de mais ou menos quando eles iriam nomear a equipe multidisciplinar, mas não, a responsabilidade não é nossa não, é do IPREV. É o IPREV que é responsável em nomear ou ter uma equipe multidisciplinar, e essa equipe, através da avaliação biopsicossocial, aferir o grau da deficiência daquele servidor ou dependente. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. A gente tentou orientar o município depois jogou a batata de volta para o Instituto.